Obrigada, doutor Hildo Cosson, pelas palavras. Acompanharemos agora, então, a palestra A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Importância da Participação Popular. Nesta palestra, vamos conhecer mais sobre planejamento, controle social, portal da transparência e legitimidade da questão pública, além de limites com os gastos do Poder Legislativo Municipal. Receberemos, então, doutora Fátima Belani. Doutora Fátima Belani é formada em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas e pós-graduada em Administração de Sistemas Públicos Municipais pela FEAD-BH. Há mais de 23 anos, é servidora do Poder Legislativo e há 20 ocupa o cargo de secretária-geral da Câmara de Pouso Alegre, presidente da Comissão de Licitações e pregoeira, além de ser presidente do Conselho Curador e professora da Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho, de Pouso Alegre. Recebemos, então, doutora Fátima Belani. Bom dia a todos e a todas. Feliz 2013 a todos nós. Que Deus nos ilumine. Especialmente esse ano que... eu queria perguntar uma coisa. Quem é vereador de primeiro mandato? Por favor. Grande maioria. Então tá. Então sabemos para qual público vamos falar. Gente, primeira coisa, agradecer aí ao professor Hildo Cosson pela sapiência, né, pela sabedoria e experiência que ele tem, que nos traz lá, né, do Distrito Federal, lá da nossa capital do Brasil. Mas dizer para vocês o seguinte, antes de começar aqui a adentrar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ele falou com vocês a respeito de compromisso que vocês têm. E eu vou falar para vocês da responsabilidade que vocês têm. Agora, eu queria saber... antes de uma escadinha aqui, agora não tem mais, tem que dar a volta aqui. Dona Lília... Eu queria perguntar aqui, vamos perguntar primeiro para os vereadores eleitos de Pouso Alegre, a gente conhece nossos mirins, muito bem-vindos, sempre muito bem-vindos. Todo mundo tem um objetivo quando se propõe a alguma missão, alguma coisa, na verdade, todo mundo tem, na vida pessoal, na vida profissional. E vocês, alguns, a gente não sabe, mas alguns devem já terem sido candidatos outras vezes, outros já foram candidatos e foram eleitos, cada um uma história. Eu quero saber aqui, Wilson, o que o levou a se candidatar a vereador pela cidade de Pouso Alegre? Primeiro, Fátima, é a questão da responsabilidade social da gente. Todos nós nascemos políticos. Qualquer um é político, igual o professor Hildo falou. Uns querem entrar para a política e fazer da política o bem social das pessoas. Por isso que eu este ano, graças a Deus, fui eleito ano passado, tentando 4 vezes, nunca desisti, por acreditar que dentro da política a gente possa fazer algo para as pessoas. Obrigada, Wilson. Vamos ver aqui. Você é de que cidade? Monte Sião. Eles são. Ah, tá. Você? Delane, da cidade de Monte Sião. Fui eleita a primeira vez. E gostaria de ser um representante do povo, né? Sabemos que hoje, não só a nossa cidade de Monte Sião, como o Brasil,
a cidade carente, né? Sabemos das dificuldades em todas as áreas, em todos os setores, e gostaríamos muito de fazer o melhor para a população, né? No meu caso, trabalho na área da saúde, e a área da saúde em todos os lugares tem uma grande deficiência. E gostaria muito, com o meu conhecimento, fazer o melhor para a população, ser um representante do povo e fazer com que um pouco do meu conhecimento possa melhorar o meu município. Ok, Delane, né? Quase Belane, quase meu... Você não gostaria, você vai fazer pela sua cidade. Todos vocês, tenho certeza, que vão pensar assim. Vocês vão fazer pelas suas cidades. A área de formação de cada um, o grau de instrução de cada um, pouco importa. Pouco importa porque a nossa Constituição Federal, ela legitimou a todos vocês a serem candidatos. Ela só não pode ser candidato quem é analfabeto. Então, quer dizer, não há diferença entre uma pessoa que tem doutorado, que é um parlamentar, que foi eleito representante do povo brasileiro pelo processo direto, né, de eleição direta, democrático, Estado democrático de direito, coloca isso, porque não tem como reunir numa praça toda a população do Brasil para perguntar para as pessoas o que elas querem. Então, vocês foram eleitos para isso. Vocês foram... o povo depositou essa confiança em vocês. Então, não importa, não existe diferença. O voto de cada um de vocês é igual, sendo doutores ou tendo apenas o ensino fundamental, ou às vezes nem isso. Eu estou há 23 anos nessa casa, posso dizer-lhes, de cadeira, que vi parlamentares que mal sabiam escrever, trabalharem com excelência, trabalhando pelo povo. Por quê? Porque o objetivo, vocês sabem que o objetivo principal de um representante do povo é o quê? Promover o bem comum. Porque todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ter moradia, todo mundo quer ter saúde, educação, aqueles direitos fundamentais que aquela Constituição da República de 88 instituiu com um novo Estado que foi construído com ela. O poder legislativo do professor Hildo Cosson, ele é muito bom para falar nisso, e falar depois dele é um pouco difícil, mas o poder legislativo municipal, ele é jovem, a plenitude dele, nessa plenitude, porque só a Constituição de 88 conferiu ao poder legislativo, municipal não, gente, desculpa, poder legislativo, no geral, não é que eu estou aqui com vocês aqui que são do município, essa plenitude de autonomia, de poderes, porque antes não era assim. Quando tinha ditadura, não era assim. O poder legislativo nunca foi fechado. Nunca foi fechado. Mas houve épocas em que ele só funcionava para referendar as decisões do governo. E quando eu falo governo, é do poder executivo. É tão importante, eu estou começando com essa introdução, eu vou falar sobre responsabilidade para vocês, mas eu estou começando com essa introdução, porque eu quero que cada um de vocês saia daqui com a certeza de que o fortalecimento dessa instituição Poder Legislativo é fundamental para que aqueles direitos fundamentais que estão lá na Carta Magna de 88 sejam promovidos de verdade. E vocês são o elo direto. Eu falo assim, a gente fica assim, União, nossa, deputado federal, senador. Depois tem os estados, deputado estadual, né? Depois tem município, vereador, né? Tem gente que vereador. É o parlamentar, para mim, mais importante, porque ele está no quintal do povo. Ele sabe das aspirações do povo. Ele sabe o que o povo precisa. Ele está próximo do povo. Vocês estão ali, cara a cara com o povo. Então, vocês têm que
eu não vou poder perguntar a cada um, porque eu tenho certeza que cada um teve um objetivo ao se candidatar a vereador, ou pela primeira vez, ou pela 8ª vez, 20ª vez, não interessa. E foram eleitos pelo povo que depositou essa confiança em vocês, que merece que vocês respeitem os direitos que eles têm. Vocês têm prerrogativas para exercer esse mandato. Os poderes, o poder público em geral, está com a imagem muito negativa. Por quê? Porque a onda de corrupção, que não é nova, simplesmente os meios de informação, os meios de comunicação estão tornando as coisas que acontecem mais evidentes, estão sendo proclamadas. Mas corrupção não é nada novo. Corrupção sempre existiu. A gente assusta com a velocidade com que as coisas acontecem, né? E com a voracidade. Mas os meios de controle social, o controle do próprio Ministério Público, o controle dos tribunais de contas, que são os órgãos auxiliares dos poderes legislativos, que vocês vão ter como parceiros para trabalhar, entendeu? Eles são colocados aqui à disposição, são colocados juntos para minimizar e dilapidar esse câncer, que é a corrupção, que joga no ralo, ou melhor dizendo, no bolso de poucos, né? O dinheiro que era para ser lá, que está lá no hospital, para aquela, se você vê lá uma matéria de pessoas sendo atendidas nos corredores, de aquelas encostas vindo ladeira abaixo com chuva. Por quê? Porque não foi feito o que era necessário com o dinheiro que é arrecadado dos tributos que o Brasil cobra pesadamente. A mão do Brasil para cobrar tributo é pesada. É muito pesada. Tinha que ter o quê? No mínimo, contrapartida. É isso que a gente quer. E o que vocês vão ser? Vão ser os fiscalizadores desse dinheiro que vai entrar nos cofres públicos para colocar leito naquele hospital, para não ter pessoas sendo atendidas no corredor. Aquelas pessoas que estão nas filas dos postos de saúde, que precisam de remédios, às vezes básicos, está faltando. Aquele descaso que existe, que a gente vê noticiar e vê aí, às vezes, perto da gente, tem uma coisa que é importante, prioritária, que é preservar a saúde, vamos pensar numa outra coisa que desvio de dinheiro para outra coisa, um desvio de finalidade. Porque os princípios da Constituição, do artigo 37, da administração pública, que vocês vão conhecer, porque vocês vão atuar nessa área, vocês vão ouvir, já ouviram e vão ouvir falar muito em princípio da legalidade e impessoalidade, o que é princípio da impessoalidade? Não desviar a finalidade. É não colocar, na hora que vocês forem votar um projeto de lei, porque vocês vão ter essas aulas depois, mas na hora que vocês forem votar um projeto de lei, não é assim, isso aqui, está doando um terreno, que é para um compadre meu, que é lá, vai passar não sei o que nas terras, vai valorizar muito. Você não está pensando no que de benefício vai trazer a motivação que foi dada àquela proposição que foi apresentada. Você está pensando ali no seu compadre. Gente, estou dando uma administração assim, para ser... Porque a administração pública, eu já falei para os vereadores de Poço Alegre, numa primeira reunião que a gente teve, é uma coisa muito interessante que eu ouvi e que não tem uma foto 3x4. Você não pode, nem agentes públicos, eu digo servidores, agentes públicos é o geral, o agente político é uma espécie. E o servidor público é outra espécie de agente público. Nem servidor, nem vereador, no caso aqui nós vamos falar no âmbito municipal, não pode ficar trabalhando em prol de uma pessoa, de um grupo isolado, de um interesse que vai
beneficiar ali uma classe. Lógico, às vezes vocês vão votar um estatuto de servidores. É lógico que só vai interessar a classe de servidores públicos. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo assim, às vezes tem ali um grupo que vai ser beneficiado de uma forma, às vezes até quase sempre, né, monetariamente, e vocês vão votar aquilo só por isso? Não. Vocês vão ver qual que é o interesse público que está embutido naquela proposição. E o tempo todo vocês vão ter que exercitar isso. Aí, mas o meu partido, ele falou que tem que ser assim, porque eu tenho que votar desse jeito. Gente, aí entra o quê? Eu falei para vocês, legalidade, impessoalidade, que eu parei na foto 3x4, publicidade, agora moralidade é uma coisa que é o quê? Você não pega ela, né? Mas tem uma coisa que é maior. Para mim, na Constituição Federal, na Constituição da República, tinha que ter o princípio da ética. A ética, ela abarca a moralidade. Porque a moralidade, ela estava falando assim, ó. Você não pode fazer porque está escrito, ou porque tem regras de conduta que dizem que você não pode fazer. Agora, ética, que eu tenho certeza que cada um que está aqui sentado, que vai exercer esse mandato com ética, eu vou fazer porque eu sei que é certo. É isso que eu acredito que é certo. Não é porque o partido quer que eu faça assim. É lógico. Gente, eu não sou ligada a partido nenhum. Eu digo isso assim, eu falo assim por isso. Mas a gente sabe que os interesses políticos norteiam a vida da gente desde que a gente põe o pé para fora da cama, né? Você acende uma luz, ali tem um ato político que norteou ali a luz está acendendo. Né? Não estou falando nada contra por isso, vocês são políticos, senão vocês vão me jogar para fora daqui já. Mas eu estou dizendo assim, vocês têm que votar com a consciência de vocês, vocês têm que atuar ser guia das ações de vocês, com a experiência que vocês têm, porque não é à toa que vocês estão eleitos vereador. Não é à toa que o povo confiou em vocês. Não é à toa. Existem vereadores aqui que já foram vereadores e voltaram. Eles certamente estão recebendo essa confiança do povo novamente, porque trabalharam bem. E com atuação, de repente, não muito boa, de parlamentares que os sucederam, aí, lógico que não é só assim que acontece, mas acharam por bem, vamos reeleger, porque ele fez um bom trabalho lá atrás. Então, você vai dando valor. E esse valor que vocês têm que fazer com que o tempo todo o povo das cidades de vocês depositem em vocês. Porque se vocês agirem com ética, com envolvimento, eu tenho um slide que fala nisso lá na frente, que eu gosto muito de falar, que ser político, por isso que a imagem dos políticos brasileiros está muito, muito deturpada. Você vê lá um programa lá de CQC, que eles só denigrem o tempo todo, e você vê matérias. A gente teve aqui em Pouso Alegre, infelizmente, algumas matérias, às vezes, que você vê tendenciosas, querendo colocar a população contra o poder, que está agindo direitinho. Mas por quê? O povo realmente está tendente a acreditar que nenhum político presta. E vocês têm que resgatar essa imagem. Vocês precisam resgatar essa imagem. Está na mão de vocês. Agora, através do quê? De regras que estão postas ali naquele livro verde? No regimento interno de vocês? Na lei orgânica de vocês? Sim, porque vocês são legisladores. A função principal de vocês é legislar. Mas antes disso, princípio é o que inicia, é o que dá base, é o que começa. Porque aquilo ali foi baseado em princípio. E o princípio é o quê? Além de todos esses que estão lá, a ética, gente. A ética permeia tudo que vocês forem fazer. Se vocês forem éticos, tudo... Olha, obstáculos vocês vão encontrar o tempo todo. O tempo todo. Mas vocês não vão fazer desses obstáculos
vocês vão contornar com a inteligência de vocês, a sabedoria de vocês e a vontade que vocês têm. Por isso que eu perguntei qual o seu objetivo quando você se candidatou para ser representante daquele povo que não pode se reunir na praça para falar, eu quero assim, eu não quero assim. Vocês que estão lá falando por eles. Então a responsabilidade de vocês é gigantesca. Porque o que acontecer lá na convivência daquela cidade é um reflexo do que vocês decidiram por eles. Então, vocês vão ter que respeitar muito isso. Eu acho que vou subir agora, senão eu empolgo, porque eu vou ficar falando aqui com vocês aqui embaixo o tempo todo. Posso passar aqui na frente, meu bem? Já começou atrasado, né? Então a gente vai passar o que der. Mas aqui não adianta, porque a gente não vai aqui em uma hora e meia, colocar para vocês. Ai, meu Deus. Juninho, menino, o trem não muda. Ai, foi. Pra cá? Eu tenho que mostrar pro trem lá. Olha, você vê, esse negócio é uma tristeza. Meus filhos falam que eu sou jurássica, essas coisas. Eu sou mesmo. Eu sou da época do mimeógrafo, né? A gente fazia prova, saía com os dedos azul de fazer prova, né? Eu falo esses mirins. Aí vocês têm que dar um desconto. Então, nós temos o quê? O Brasil é uma federação que eu falei para vocês, é uma federação complexa, tem os entes lá, os níveis de governo, que é a União, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal. Nós temos 5.565 municípios brasileiros, pelo censo de 2012. Aí, vocês veem o tamanho, o que eu falei, tem diferença de hierarquia, de importância entre parlamentar lá da União, dos estados, dos municípios? Não. Muito embora a boca da União para arrebanhar os recursos dos tributos que são arrecadados seja imensa, e os tributos fiquem, na grande parte, na mão da União, que é muito egoísta, e deixa lá para o município cuidar da saúde, vai ao hospital, com tantas cidades que ficam aí sob responsabilidade deles, recebe uma verba lá que não dá para cuidar da metade. Aí o município fica lá com o pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, né, para a União, que é ela que manda no dinheiro, fazer o quê? Mas não tem hierarquia entre a função de vocês, a função de um deputado estadual, um deputado federal. Eles simplesmente estão representando aqueles entes naquela esfera, e vocês estão mais próximos, vocês estão mais próximos do povo. Então, coitado de vocês, né? A orelha fica mais, porque o povo vai atrás de vocês, porque é mais difícil eles conseguirem chegar a um deputado estadual, a um deputado federal, a um senador, não é verdade? Aí a população do Brasil, mais de 193 milhões de habitantes. Então, quer dizer, um país que é gigantesco, tem o quê? Proporcionalmente, problemas gigantescos. Mais de 83% da população é urbana. São entes autônomos, cada um tem a sua autonomia. A Constituição de 88, que conferiu a sua autonomia, mas quem que é soberano? O povo. E quem que representa o povo? Vocês. Por quê? Porque o povo brasileiro decidiu que quem executa a lei não deve ser o mesmo que executa, que é o executivo, que administra, né? E quem executa e legisla não deve ser o mesmo que julga. Essa é a separação dos poderes. Vou falar desse jeito, porque se a gente for ficar falando aí da teoria de Montesquieu, a gente vai muito longe. Então, é só assim que a gente vai falar: poder legislativo, executivo e judiciário, que são os três poderes constituídos. E a soberania popular, através daquela livrinho verde, né? Que eu pus aqui, mas o povo não está enxergando. Esse livrinho aqui, que constituiu esse Estado Novo. Vocês vão ter que conhecer alguma coisa disso, gente. Porque a gente fala, olha, não importa vocês vão ter só o ensino médio ou ser um doutor, mas se vocês não tiverem conhecimento ou pessoas com vocês, em quem vocês confiem,
que possam orientá-los para darem os passos certos, é difícil também, porque a Federação Brasileira é complexa. Entender a voracidade legislativa, essa produção legiferante, né, de leis, é voraz. Então, é lei todo dia. Tem lei que a gente nem sabe que tem. Nossa, mas tinha lei disso. Não sabia. Então, vocês têm, lógico, e a internet está aí para ajudar todo mundo. E informação é fundamental. Se vocês quiserem ser vereadores, ficarem lá só frequentando a sessão no dia da sessão, não tomarem conhecimento dos projetos que adentram a casa de vocês. Principalmente, a gente fala de projeto, que é o que mais interfere lá na vida do cidadão, porque vocês vão fazer indicação, né, dependendo de cada regimento interno, é diferente. Nós temos aqui 25 cidades participando. Então, uma proposição de lei que foi apresentada, vocês não conhecerem lá o porquê, a motivação dela, não basta olhar lá o que está sendo proposto, olha lá a justificativa que foi dada pelo executivo ou pelo vereador, pelo parlamentar que apresentou. Argumentem. Entendeu? Essa é a arma principal que vocês têm, os argumentos, a palavra. A expressão da democracia no corpo político, que faz as leis que vão regular a convivência coletiva, isso eu já falei. Então, aí que eu falei, o poder legislativo pleno é jovem. Por quê? Porque antes a ditadura segurava, não era assim. Ela falava, olha aqui, ó, eu que sei, os ditadores, os governantes, os ditadores, eles que mandavam, e o Congresso era mais ou menos uma figura que existia. Agora não. Vocês têm poder, vocês são um poder soberano. Vocês são um poder que representa a soberania popular. Então, vocês são um dos poderes constituídos. Representam um dos poderes constituídos. Lembrem-se disso. Ok? Não se esqueçam nunca disso. Pelo menos se forem vereadores até 2016 e depois resolverem não ser mais, ou por motivos pessoais, ou se continuarem, nunca se esqueçam disso. Jamais se esqueçam disso. Por quê? Porque o fortalecimento do poder legislativo, essa necessidade de amadurecimento institucional, o que é isso? Vocês têm que se informar, vocês têm que se estudar, procurar. E não é estudar, gente, voltar para a faculdade. Não é isso, é exatamente no começo. Eu comecei falando o contrário. Vocês têm sim que se capacitar, vocês têm que estar informados, estar atualizados. É isso que importa. Se quiser fazer uma faculdade, um mestrado, doutorado, muito melhor, né? Porque estudar é maravilhoso. Mas vocês podem muito com o poder que foi conferido a vocês. Aí é o que eu falei para vocês. Por que que um dos motivos que deixa a população brasileira brava com o político é por quê? Porque para alguns, para vocês eu tenho certeza que não, mas para alguns participar da vida política passou a ser uma profissão. Eu li em alguns jornais depois das eleições, antes e depois das eleições, jornais estaduais, né, jornais locais, que assim, entrevistas que foram feitas com candidatos, depois candidatos eleitos. Ah, agora eu posso viajar com a minha família, entendeu? Porque eu vou ter um salário bom, sabe? Umas coisas de verdade. Eu tenho uma coisa que eu achei até muito engraçada, que foi uma amiga minha que falou, eu achei muito engraçado. Ela falou que se ela foi eleita vereadora, ela vai fazer implante de cabelo. É assim, gente. E assim, o que deixa o povo brasileiro bravo? A corrupção. Porque você fica lá vendo a liga, vê lá aquelas matérias que sai lá no Fantástico. Menino Andrezinho, eu tô apanhando esse trem aqui. O trem não vai. André. E ele tá dormindo ali. Aí eu vou descontar o salário seu. Então, o povo brasileiro fica bravo com isso. Corrupção, dinheiro, nós ficamos bravos, né, gente? Nós somos cidadãos. A gente fica indignado. Eu procurei ali até estava terminando isso daí, estava mudando um pouco, eu tive que mudar um pouquinho, porque vocês
iam ter essa palestra amanhã só. Vocês iam ouvir algumas coisas hoje que vocês precisavam ouvir antes de eu falar. Então, por isso que eu dei uma mudada na linha aqui da minha aula. Mas eu estava procurando um desenhinho para colocar aqui nesse anterior, esse aqui, e achei um negócio que eu falei assim, não vou pôr não. Falei, não vou pôr não, porque eu vou horrorizar eles. Então, pus isso daí mesmo. Mas que era engraçado. De quê? Indignação. Uma que diz para vocês não esquecerem nunca mais. Indignação é você ver hospitais sem leito, postos de saúde sem médicos que são contratados para trabalhar 4 horas e trabalham 1 hora, 2 horas, ou às vezes vai 2 vezes por semana. Aí fica aquelas filas, pessoas doentes, precisando, e ninguém presta. O executivo põe lá um secretário de saúde, um pessoal lá que não está nem aí. Vocês tem que, junto com o Ministério Público, com o Papa, sei lá, tem meios de fazer as coisas acontecer. Não pode ficar, então, mas isso acontece todo lado. Todo lugar é assim. Não, vocês estão aqui para pensar exatamente ao contrário. Que vai mudar. Que a transformação é necessária. Por quê? Porque o mundo está se transformando. E quem não pensar assim vai ficar para trás e não vai se dar bem. A etimologia, né, o significado da palavra vereador, que é controlar, fiscalizar, que são as funções. E é o quê? Vocês vão legislar, vocês vão controlar, vocês vão fiscalizar, vocês vão fazer tudo o que a gente está conversando aqui desde o início, que é uma função essencial. Para quê? Para que a democracia, que o professor Hildo estava dizendo aí, que a gente evoluiu muito nesses 40, 50 anos. Eu vou espernear aqui, hein? O negócio não vai. Olha, agora acho que foi 2 vezes. Ai, minha Nossa Senhora. Sei lá o que eu fiz. Não, o Andrezinho, você não sabe que eu estou até suando aqui, não. Agora acho que eu consegui. Eu não posso passar 2 de uma vez. Eu não sei se está passando 2, porque eu não tenho aqueles do lado. Deixa eu ver. Põe um anterior para mim. É isso aí. Então, o próximo é esse mesmo. Está certo. Até você está tendo dificuldade, né? Bem feito. Não sou eu só que sou jurássica, não. Que vergonha, certo? O professor Hildo fez tudo direitinho aqui. Eu estou só fazendo essa falação. É ela que não sabe mexer. Gente, então, são os vereadores, as funções. Isso aqui é uma aula de direito, né? Isso aqui, para um curso de direito, aí os advogados da Câmara sabem quanto tempo que leva para a gente poder explicar a função típica, a função atípica dos poderes. Não tem como a gente passar isso. Mas a gente dá uma pincelada. Os vereadores, que são o Poder Legislativo Municipal, legislar e fiscalizar são o quê? Funções típicas. Vocês legislam, fazem leis e fiscalizam se o orçamento, que vai ter uma aula sobre isso, muito boa, que vocês têm que entender o que é orçamento, tríduo orçamentário, se o orçamento está sendo respeitado, executado, embora no Brasil o orçamento não seja obrigatório, não seja aquela lei que obriga, né, que vincula, mas a gente tem que começar a pensar que se está lá, que se foi, por exemplo, orçamento participativo, que tem um percentual que é o povo que define quais são as prioridades, tem que ser respeitado, sim. E de que jeito que vai fazer isso? É com união. Vocês lá fazendo reuniões, audiências públicas, chamando o povo para participar da Casa Legislativa, para participar dos assuntos que vocês vão tratar, chamando os segmentos, os formadores de opinião, porque é difícil também você pegar, chamar os donos de casa, todo mundo tem as suas atribuições, os seus compromissos, mas existem os formadores de opinião. Por que... Olha, gente, eu vou contar aqui. Está lá na frente o slide, mas eu já vou falar. Eu, uma vez aqui, há 2 anos, tem aquela, para quem já é vereador, tu sabe, tem aquela prestação de contas quadrimestral da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o que nós estamos falando. Ela fala que tem os meses que o prefeito... Por exemplo, aqui em Pouso Alegre, que nós temos uma fundação pública, que é o Promenor, tem a Instituto Previdenciário próprio, nosso. Eles vêm aqui
na Câmara, na Casa Legislativa, para fazer a prestação de contas do cumprimento das metas que foram instituídas no orçamento. Aí, a mesa composta ali, me chamaram para participar. E tinha o pessoal do Executivo, do IPREM, do Promenor. Tinha 3 pessoas na plateia. A gente tinha feito, a Escola do Legislativo tinha feito convite muito tempo antes. Mandamos por e-mail. Ligamos nas a gente ligou, não ligou na casa das pessoas, a gente ligou nas associações de bairro, presidente de associação. Se ele se elegeu presidente de associação, ele tinha um motivo, não tem? Ele não queria ali representar aquele bairro? Então, pelo menos ele não tem, no mínimo, não tinha que estar lá para ver o que era que ia ser prestado conta ali, para ver se alguma coisa do que foi proposto ali naquele orçamento, daquele município, bairro dele, foi cumprido? Então, tinha 3 pessoas aqui. Aí eu falei para o pessoal da TV Câmara, por favor, mostrem o plenário. Na hora que eu comecei a passar a palavra. Aí eles mostraram. Falei, nós mandamos convites, nós ligamos, nós mandamos por e-mail. Faltou a gente ficar de joelho e pedir, venham participar da prestação de contas do Executivo, do IPREM, do Promenor, aqui de Pouso Alegre. Só tinha os profissionais da Prefeitura, da Câmara, do coisa aqui, 3 pessoas. Eu falei, olha para você ver, que vergonha. Então, como que o povo quer que políticas públicas sejam implementadas, concretizadas de verdade? Se eles querem ficar lá, em casa, confortavelmente se novela, ao invés de vir e procurar saber. Ou hoje não precisa nem vir, né? A TV Câmara, nós estamos sendo transmitidos ao vivo. Nós temos Pouso Alegre já, a TV a cabo, que ainda a gente está restrito, porque as telecomunicações lá, o Ministério ainda está restringindo, não tem essa, depende de uma série de coisas, mas a digital já está funcionando também, para quem tem receptor, e já está caminhando, nós estamos aí em andamento já no Ministério, para a TV aberta. Então, de casa mesmo. Mas agora tem lá a lei de acesso. Você pode pedir informação. Mas cadê que faz? Aí eu falei, pedi para mostrar. Aí ficou todo mundo quieto. Daí na hora que passou, depois eu sei que deu aí alguém. Eu falei assim, cadê os presidentes de sindicato? Cadê os presidentes da associação? Cadê aí as instituições, ONGs? Cadê? Ninguém. Aí como que quer que onde tem coisa acontecendo errada, seja consertada? Porque se não tem participação popular, que é imprescindível, responsabilidade fiscal veio, a lei, a LRF lá veio para quê? Para concretizar isso. A transparência, ela é fundamental para esse processo de democracia, de concretização. O povo não participa, aí vocês vão ter que colocar na cabeça desse pessoal, formador, multiplicador de opinião e formador de opinião, que eles têm que participar. Por quê? Porque senão as pessoas ficam lá de boca aberta xingando vocês, entendeu? Não sabem o que vocês estão fazendo, porque de repente, o que aconteceu aqui, que eu falei, a gente trabalhando direitinho e informações aí veiculadas completamente opostas ao que a gente estava fazendo. Eu falei, se não, o presidente da Câmara da época, falei, vamos fazer uma coisa, vai fazer desfalar o que falou. Porque tá tudo certo, sempre esteve. Não tem coisa errada. Manda eles virem aqui agora e mostrar onde que está, o que eles falaram lá, com fundamento em quê? Aí, a emissora passou lá a nossa nota de esclarecimento, do mesmo horário, do mesmo jeito, tudo, e falou que não teve intenção de não sei o quê, de fazer isso, de denegrir, colocar a população contra. Mas é aquela história, sobe numa montanha, pega um travesseiro de pluma e espalha as penas e depois tenta pegar todas de volta. Então, assim, vocês têm que trabalhar para fazer esse povo chegar perto de vocês, seja de que jeito que for, audiência pública, sessão itinerante, para ver o que vocês estão fazendo e que vocês estão fazendo certo.
Então, vocês vão legislar, vocês vão fiscalizar como funções típicas. E atípicas é o quê? É de que administrar. A função de quem? Do executivo. Ele vai administrar o dinheiro que entra lá nos cofres para fazer o calçamento de rua, construir escola, para, né, e pagar os funcionários. Mas a Câmara faz isso também, quando ela administra a própria casa. Ela faz isso também, ela julga que é a função dos juízes, que é uma função atípica dela, ela julga quando ela faz lá as CPIs, lá os processos de cassação do prefeito, do próprio vereador. Então ela tem as funções típicas e atípicas. Mas isso aí, o que eu falei para vocês, é uma coisa que ia demandar muito tempo. Mas vocês entenderam, tenho certeza. Agora, qual que é a base da lei de responsabilidade fiscal? A base da lei de responsabilidade fiscal é o planejamento. É aquele planejamento que precisa existir, porque se não houver planejamento, na casa de vocês têm uma receita. Vocês têm um dinheiro que entra de um salário, de um aluguel, de uma renda. Se vocês não planejarem como vocês vão gastar, o que acontece? Vocês ficam complicados, vocês ficam devendo, vocês perdem bens, não é verdade? Acontecem coisas ruins. Imagina no poder público. Se ele gasta irresponsavelmente, ele arrecada muito, como a gente falou. Agora tem aí a obrigatoriedade de disponibilizar nos produtos o quanto de tributo que tem, cada coisa que a gente assusta. A Escola do Legislativo fez, né, os mirins aí acompanharam, a gente fica durinho nesse chão aqui na hora que você vê o tanto de tributo que você paga. É muito no produto. Você paga na renda, no produto, no ar que você respira, sei lá. Daqui a pouco vai ter imposto para respirar também. Mas, então, e aí faz o que então? Dá de volta em serviço público de qualidade, em bem-estar para a população, em lazer, em educação, gente. Povo que não tem educação, que não tem conhecimento, não chega a lugar nenhum, fica lá esperando chegar a cesta básica lá, entendeu? A gente sabe que por causa daquele tamanho do Brasil que a gente viu ali, tem lugares que infelizmente, isso aí é uma discussão também muito, que dá para a gente brigar bastante, por quê? Porque o Brasil é muito grande, existem locais miseráveis, que as condições climáticas e de distância, que se você chegar lá, você tem que andar de jegue, passar de barco, e sei lá, e ficar andando a pé, e essas coisas, e não chega nunca, porque é um país de dimensões continentais que dificulta muita coisa. Então, a gente não pode falar que tenha que existir, sim, essa ajuda, essa assistência, que tem Bolsa Família, e tem que ter, gente, porque o Brasil tem lugares que são miseráveis, que a gente não imagina como sejam. Então, precisa ter. Mas eu acho que tem, às vezes, um pouco... O equilíbrio, que a responsabilidade fiscal fala o tempo todo, é que deve existir. O equilíbrio é você não ir nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. Você fica no meio. Você vai equilibrar. Precisa sim, mas não vamos exagerar. Não vamos exagerar. Vamos dar o que é necessário e vamos fazer acontecer para que as pessoas possam fazer por elas mesmas, seja lá como for, se deslocando para outro lugar, ou indo, né, ou trazendo, no caso no município de vocês, trazendo mais indústria para ter mais emprego, brigando por geração de emprego e renda, né? Isso tudo, é isso que vocês têm que fazer. Vocês vão junto lá aos governos do estado, aos governos, né, da União, vocês vão fazer isso. E vocês não pensem, não, que vocês vão chegar de cabecinha baixa para o deputado estadual, para o deputado federal, porque vocês são vereadores. Não! Vocês são parlamentares iguaizinhos a eles, sem hierarquia nenhuma. Só tem tamanho a extensão ali do território que é diferente. O município de Pouso Alegre tem 130 mil
130 mil habitantes, 136, sei lá, uma coisa assim. Agora, Minas Gerais, que os deputados mineiros representam... Sabe porque, gente, eu não sei qual que é a população de Minas Gerais? Mas é grande, mas eu não sei. Deve ser, acho que a sexta, né? O sexto estado de população, uma coisa assim. Agora eu não vou saber falar. Mas então, só a diferença é essa. Mas é o que eu falei para vocês, vocês vão estar tete a tete ali com o povo. Então vocês não fiquem de cabecinha baixa, não, porque vocês estão lá legitimamente representando o povo que eles também representam. Então não tem que ficar que nariz arrastando no chão, não, achando que Vossa Excelência, Sua Excelência, vocês também são Sua Excelência. Vocês também são. Entendeu? Não esqueçam disso. Então, planejamento, gente. Então, planejamento é isso que eu falei. Porque daí, se for achar uma definição de uma cartilha, tudo, o que? Execução, controle de um plano. Mas o que eu gosto aqui? Disso aqui, ó. Para elevar níveis de renda, que a gente falou, e bem-estar da comunidade. Isso aqui que eu gosto. Agora, são necessárias decisões e medidas para a consecução desses objetivos com menores custos, maior rapidez e efetividade. Isso aqui eu gosto. Quando se fala em planejamento. Por quê? Porque o que adianta você construir um posto de saúde? Não tem médico. Quantos atendimentos daí? Você tem que medir. Você tem que pedir lá com o vereador. A gente quer aí que manda pra gente quantos atendimentos foram feitos no último período. Qual a população que foi atendida? Qual o medicamento que está faltando? Você entendeu? Isso é efetividade. Você está tendo resultado. O que adianta lá? Fez lá, posto de saúde, tem posto de saúde lá. Não tem médico, não tem remédio. Tem efetividade? Tem resultado? Isso é o que, gente? Falta de planejamento. A vida da gente vira de cabeça para baixo se a gente não planeja. Imagina uma cidade. Então, o planejamento público, ele tem lá diversos... Eu pus alguns, esse aqui é um rol exemplificativo. Ele tem lá diversos focos. Ele, por exemplo, lei de licitações e contratos, 8666, 10520, que é a lei do pregão, e demais alterações da 8666. O que acontece? A administração pública, a gente na vida da gente, quando você vai comprar uma geladeira, você faz o quê? O que você faz? Faz pesquisa, né? Aí você vai lá, você compra onde você quiser. Você como pessoa física, vai lá, você quer comprar uma geladeira? Você foi lá em tal loja, tal loja, tal loja. Aí, você achou que a vendedora da loja tal te deu bola, é bonita, maravilhosa, piscou para você. Você resolveu pagar mais caro, porque você acha que vai ter alguma vantagem, problema seu. A administração pública não pode fazer isso. Ela não pode escolher de quem ela vai comprar. Entendeu? Vocês podem, ela não. A administração pública, ela tem que andar. Isso gente, é uma ferida na administração pública, porque as comissões de licitação que a gente vê recentemente passaram, eu fiquei com vergonha. Eu sou presidente da comissão de licitação da Câmara de Pouso Alegre. Foi no Rio de Janeiro. Cada hora fala de um lugar. Porque eu não estou nem assistindo televisão. Mais uma que eu não tenho tempo e outra que eu fico desanimada. Mas a gente vê lá aquele povo que é gravado com aquelas câmeras escondidas. Não, porque daí você vem, aí você vai, tudo traz o envelope, tá tudo certinho, então você que vai ganhar daí 20%. Não, 20 não, 20 é pouco. Gente, que horror, que horror. É gente morrendo por causa daqueles 20%, sabe? Por causa daquele povo safado fazendo aquilo. E isso é importantíssimo. Comissão de licitação, gente ética trabalhando nela. Porque não adianta, vocês não vão conseguir fazer tudo. Como presidente de Câmara, por exemplo. Aqui deve ter presidente de Câmara. Quantos são presidentes de Câmara aqui? Gente, presidente de Câmara não quer aprender a ser vereador? Que coisa feia.
Não, tudo bem, mas vocês vêm, como os vereadores, vocês vêm e vocês ensinam eles, tá bom? Porque, olha, eles vão ser responsabilizados também. E cada dia mais, a responsabilização é pessoal. Tá? Com perda de bens, com prisão. A gente viu aí episódio que passou de pessoas ligadas aí a alto escalão que tiveram problemas seríssimos por causa de corrupção. Agora, uma licitação, eu fico imaginando, aqui a gente faz uma licitação assim, a obra aqui da Câmara, essa obra que foi feita agora. A primeira, que foi feita em 3 fases, essa Câmara Municipal que vocês estão vendo aqui, foi feita em 3 fases, porque o dinheiro que nós fizemos com recursos próprios, não fizemos empréstimo, nada. Em 2006 foi adquirido o terreno por R$597 mil, e a partir daí se iniciou a construção do prédio da casa, em 3 fases. Eu não vou saber dizer, mas ficou mais ou menos nos 4, porque teve uns aditivos, tudo ficou nos 4.600.000, 700. Essa casa aqui, que tem quase 4.500 metros de construção. Quanto que ficou o metro quadrado da construção? Terminou em dezembro de 2008, que nós inauguramos aqui. Ficou em R$1.100. Com esse padrão que vocês estão vendo aqui. Granito, porcelanato. Com isso que vocês estão vendo aqui. Do jeito que vocês, agora a gente está fazendo uma reforma. Essa reforma a gente ampliou o plenário, a gente teve que fazer ali, estamos fazendo o estacionamento para mais 18 carros ali, com portão eletrônico, para aproveitar, porque a gente não ia comprar terreno ali do lado, que ia dar para pôr o mesmo número de carro, sendo que a gente podia aproveitar aqui em cima. Entendeu? Deu essa parte, a licitação deu 497 mil, com ampliação de salas, construção de guarita, uma instalação de um gerador. Só o gerador custa caríssimo, que é para manter, nós temos aqui, hoje, na Câmara, atualmente vai ter 100 pessoas trabalhando. Fora isso aqui que funciona direto, com sessão do plenário que a gente faz para entidades, instituições de utilidade pública que utilizam da nossa estrutura. Então demanda recursos, então a gente está aumentando a potência, né? Porque teve que fazer redimensionamento. Não tinha TV. Quando nós como construímos a Câmara terminamos em 2008, não se pensava em TV Câmara. Ela foi criada em 2010 e está em franca ascensão. Por quê? Porque os vereadores querem aparecer, ficar bonito? Não. É porque a população precisa saber do trabalho que eles fazem. Porque, senão, eles dão um tiro no pé. Acha que é bonito ficar fazendo picuinha. Não é. Você tem que ser coerente, razoável. As suas atitudes têm que ser proporcionais. Por isso que eu falo, ajam com a sua consciência, sejam guias do que vocês vão fazer, seguindo, sim, o idealismo do partido que vocês estão, porque a fidelidade partidária é um fator que deve ser considerado, sim, porque vocês estão, para ser candidatos, vocês têm que ser ligados a algum partido, porque a própria Constituição coloca como requisito, então sim, mas vocês façam as coisas com coerência, com razoabilidade, com pé no chão, e para isso vocês têm que ter conhecimento, para isso vocês têm que ter, conhecer planejamento e ter, pois não? Pois não. Todas as licitações são públicas. Tem uma fase interna e uma fase externa, que a externa começa com a publicação do edital. E a fase interna, que é aquela que por isso que eu falei, coloquem pessoas que sejam probas, pessoas honestas, e pessoas competentes para gerir isso. Elas vão fazer pesquisas de preço para formar um preço de mercado, que tem que ser uma coisa verdadeira, que não adianta ficar fazendo preço de mercado, aqui ó, vou lá, arruma 3 orçamento para mim, não é nada disso não. De verdade, tem que ser uma coisa séria, feita com honestidade, com realidade. Aí
vai estar lá o preço formado, o processo vai estar lá, e você tem acesso a qualquer momento. Depois é publicado o edital, você pode participar da sessão, você pode saber como, depois, é lógico, ninguém vai abrir documentos, mas... Você tem que pedir, o vereador, ele pode pedir, através de requerimento, informações do executivo, e sob pena de crime de responsabilidade, ele tem que informar. Ele tem que informar tudo que você precisar. Então, se você tem indícios de fraude numa licitação tal, você pede as informações. Você pode lançar mão, Ipuiuna, né? Você pode lançar mão de pessoas, de repente pode contratar até uma consultoria, pedir à Câmara, porque de repente você não entende o que está ali sendo... aquelas matérias que estão sendo colocadas ali, que são contábeis, de repente você não entende. Você pode pedir, e para mostrar se aquilo foi feito dentro do que eu te falei. O preço é preço de mercado? A aquisição foi vantajosa? Não teve conluio, isso aí já é complicado, porque isso aí é até nível federal, até nível de Polícia Federal, tudo porque tem esse nível de combate à fraude, esse conluio entre empresas. Isso já é uma seara que pula lá para o Ministério Público Federal. Mas você lá, você faz... É fácil você ver, por exemplo, remédio, uma questão de remédio. Foi superfaturado? É simples, você tem parâmetros de mercado para ver. Entendeu? E aí o que acontece? Você vai acionar, você pode pedir uma tomada de contas especial ali, se já foi comprado aquele medicamento, vamos falar de remédio, no Tribunal de Contas, porque a tomada de contas, o Tribunal de Contas é auxiliar dos legislativos, ele recebe as contas anualmente, mas uma tomada de contas especial é solicitada quando tem alguma coisa que tem fortes indícios que aquilo está acontecendo, que está errado, eles têm que mandar auditores para ver. Existem lá os procedimentos especiais para uma tomada de conta especial. Do Tribunal de Contas de Minas ele tem que ter. Agora está tudo informatizado, tem que ficar mandando informação pelo SICOM. Isso tem que ser aquelas leis da transparência, a lei de acesso, a lei da transparência, a lei de responsabilidade fiscal e o próprio, as instruções normativas do nosso Tribunal de Contas, eles são obrigados a ficar, nós todos, né, somos obrigados a ficar enviando as informações atualizadas através daquele sistema de informações de contas. Aí o que acontece? Eles vão vir aqui e vão poder auxiliar vocês, lá em Ipuiuna, para saber. O Ministério Público vocês têm que ir lá acionar, o Ministério Público tem que atuar com vocês. E isso tudo, gente, com razoabilidade. Não é também fazer assim, ó. Vai fazer tem fraude. Olha, tem que ser essas coisas que eu falei, das penas lá. Se você fala uma coisa por falar, porque você não gosta do prefeito, porque você não... Aí é complicado. Você tem que saber, você tem que ser imparcial o suficiente para ver que aquilo lá tem indício de que foi, que nem veicularam lá no Fantástico, aqueles negócios da saúde lá, que custava 10, comprava por 20 e dividia lá a diferença lá, entendeu? Você tem que ter indícios fortes que teve fraude. Porque também ficar falando só porque não gosta, porque não quer dar projeção para o prefeito, ou outros diversos fatores, é complicado. Aí, se você tiver certeza, você pode pedir uma tomada de conta especial, você pode... o Ministério Público está lá para isso, para te auxiliar. Você pede uma reunião com o promotor, a promotora, que cuida dessa área do poder público, apresenta, eles têm conhecimento para isso, tem técnicos, tem centro especializado de atendimento técnico lá, deles lá em Belo Horizonte, que pode avaliar com uma análise mais acurada. E assim, são os meios de controle. São os meios de controle para evitar que o dinheiro público vá para o ralo. Porque senão não consegue, falta as coisas básicas para a população. E vocês vão ser responsáveis também, juntos, porque vocês não estão fazendo o papel de vocês. Então, as leis em geral, que é a função do vereador, que dá ideia de permanência. Ideia de permanência é o quê? São aquelas leis que vocês fazem, não é para o seu Zé das Couve, é a lei abstrata, que é feita para a cidade inteira. A lei que veio para ficar.
Não é a lei que você fala, essa lei não vai pegar. Nada disso não. Se tem uma lei, ela tem que ter motivação, tem que ter um fundamento para ter sido apresentada. Aí é uma lei que veio para ficar. Pois não. O tempo todo. Você pode, só não pode, por exemplo, eu estou lá numa comissão de licitação, abrindo envelopes, tudo. Você está lá, você não pode ficar assim, peraí, deixa eu ver. Você pode ir lá, assina, ver se está tudo lacrado, os envelopes, entendeu? Não, vereador, não. Você não vai poder participar como membro. Você vai ter uma comissão que foi lá, a 8666, ela fala como tem que ser composta essa comissão. Por isso que quanto mais pessoas qualificadas e honestas que você coloque, mais tranquilo você vai ficar. De que coisa errada não vai estar acontecendo ali. Mas daí você vai lá, mesmo assim, você vai lá, senta lá, participa, pergunta. Você não pode ficar interferindo em formalidades que tem, senão você acaba até deixando inseguro o próprio presidente, quem está conduzindo ali, e as pessoas que estão ali, se for um pregão, acaba até a proposta que poderia ser mais vantajosa para a Câmara, acaba não sendo, porque acaba sendo aquela insegurança, aquele clima de insegurança instaurando. Chama do lado, fala assim, eu não entendi isso, porque você me explica o que está acontecendo aqui, para não dar aquela mal-estar. Mas você pode participar o tempo todo. A gente não pode, por exemplo, o fornecedor, o licitante, ele pode conhecer o preço médio que foi apurado na fase interna. Ele pode conhecer. Eu não gosto de publicar, porque o que acontece? Daí eles aparecem tudo com aquele preço que pode ser muito mais baixo que aquilo ali, né? A gente briga com o pregão por isso, porque você consegue baixar preço. Mas eles têm o direito de conhecer. Não têm o direito de conhecer o processo para não ver o preço do concorrente deles. Aí não. Aí vocês não vão pegar e falar, não, tá aqui, ó. O cara vai participar. Aí ele vai ver que o concorrente dele apresentou. Não, você vai chegar a um preço médio daquele determinado objeto que você vai comprar, através dessa pesquisa de preço que tem que ser muito bem feita. Por isso tem que ser... Olha, essa é importante. A primeira fase é importantíssima. Porque se você forma um preço que é errôneo, você vai comprar mal. Você tem que formar um preço que é um preço... Não é inexequível, porque também depois ele não vai conseguir executar. E é outra discussão longa também, porque de repente o cara chega e fala assim, ó, eu vendo por 1, custa lá, o preço médio é 15. Eu vendo por 1, dá todo mundo, inexequível. Ele fala assim, ó, eu tenho um estoque que eu quero desovar. Lógico, você vai colocar tudo em ata. Existem vários fatores. É difícil você discorrer e falar que aquilo é inexequível. Agora, superfaturado é fácil você detectar, né? Quando a não ser que se você lá na sociedade for comprar foguete, eu acho que daí não é tão fácil, entendeu? Agora, se forem coisas, bens de consumo comum, é fácil. É fácil você chegar a essa... E você pode participar o tempo todo. Os processos são públicos, só não pode mostrar para os que vão participar o preço dos outros que está dentro do processo lá, que para formar aquele preço médio teve que ter orçamento. Eu não vou falar aqui, ó, quanto que o seu concorrente mandou orçamento, ó. Nem que seja que o concorrente tenha mandado um preço acima para depois baixar, não interessa, não pode mostrar. Você pode mostrar o preço médio, o presidente da comissão de licitação, né, o pregoeiro lá, a equipe pode disponibilizar isso. E você pode participar o tempo todo. E não dificultando o trabalho da equipe, lógico. Sendo coerente, razoável, né? Você pode fazer isso. As leis orçamentárias, que são as leis que vocês vão conhecer com a outra palestrante, que são essas, que são da ideia de governo e planejamento. Por quê? Por quê? Porque quem que faz alguma coisa sem dinheiro? Planejamento, a administração pública, ela promove o Estado, ele foi criado para quê? Para promover o bem comum. Promover o bem comum, ele precisa de dinheiro, ele arrecada dinheiro para promover o bem comum. Aí vocês precisam estar lá fiscalizando se ele está fazendo o que ele se propôs a fazer. Isso nós já falamos que é o equilíbrio. Equilíbrio, ó. Eu ganho 10, gasto 20. Vou me ferrar. O Estado, o município, a União também. Então, é um equilíbrio.
isso tem lei de crime fiscal agora, que isso aí já é na parte penal, tem punição. Não pode gastar o limite de... A gente tinha que ter aula o dia inteiro. O limite do gasto pessoal você não pode ultrapassar. O Tribunal de Contas, ele tem um mecanismo que porque agora tudo é informado mensalmente. Ele informa se está atingindo o limite prudencial do gasto com o pessoal, por exemplo, que é 90%, já começa a acender a luzinha amarela. 90% das receitas lá, que são as receitas que podem ser consideradas para isso. Aí vocês têm o Tribunal de Contas como parceiros de vocês, porque esses limites prudenciais têm que ser respeitados. Quadro de pessoal, vocês vão ver, numa estrutura municipal, quanto que gasta? Gasta 60% do dinheiro arrecadado é com o pessoal. Por isso que na hora de criar cargo, tem que criar cargo com consciência, com o pé no chão, com visão de futuro, porque você não está criando cargo ali para aquele seu comparsa, porque aquele ali vai repercutir, e nem quando é concurso, porque concurso público nós fizemos um. A gente, com essa Câmara desse tamanho, a gente estava com 20 servidores comissionados, concursados. Desses 20, eu tinha, desses 20, para administrar isso tudo, eu tenho, né, jardineiro, copeiro, vigilante, motorista. Aí, faxineiro. O que sobra na parte administrativa? Aí, você pensa que aqui tem palitozinho pendurado na cadeira de funcionário público que põe o paletó e se manda? Não. Aqui a gente briga com o marido, com o namorado, e os filhos viram a cara pra gente, porque a gente passa muito tempo aqui dentro, trabalhando. Por quê? Porque é compromisso. E aí, na hora que nós fomos criar cargo e vaga, não tinha sido definido o número de vereadores ainda em Pouso Alegre, que podia ir a 19 pela população. Aí a gente não podia criar um número de vagas. Consideramos o quê? Que a Câmara de Pouso Alegre ia se fixar em 19. A gente não podia falar pelos vereadores. Ah, não, vocês põem 15, põem 14, vamos fazer assim. Nós fizemos contas, porque tudo que vocês criarem agora reflete, principalmente quando cria cargo público para concurso. Você pode imaginar, se uma pessoa nova, que só os novinhos passam, né, Thiago? Depois a gente faz concurso, os velhinhos não passam, os novinhos passam. Porque eles estudam, nós não estamos tudo caduco. Não é, aí você vai ter o quê? Você vai ter um funcionário público que vai trabalhar no mínimo 30 anos ali. Aí você vai ter um crescimento vegetativo que você vai ter que considerar no seu orçamento. Ah, não, cria cargo isso aí, cria esse cargo aí também. Ah, aquele lá também pode criar, o fulano, eu estou querendo pôr ele aqui, cria também. E aí? Limite de gasto com o pessoal, responsabilidade fiscal. Tem uma série de restrições. Vocês têm que prestar atenção nisso, dentro da Casa Legislativa e no Executivo. Vocês podem pedir para o Executivo, através de requerimento, que eles têm, vocês podem olhar na lei orgânica, uma coisa que eu não falei, vocês têm que conhecer a lei orgânica de vocês têm que conhecer o regimento interno. Não façam assim, achem que, isso aí, depois eu vou saber como é que funciona. Não. Deem uma olhada, deem uma lida, peçam tenham bons assessores. É fundamental para que vocês desempenhem um bom trabalho. Para que vocês possam saber os limites que vocês podem... planejamento, já falamos tudo isso aqui, gente. Planejamento, transparência, controle, responsabilização. Eu fui falando assim, por isso que eu quase não uso meus slides. Eu passo o dia inteiro fazendo, depois não uso. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não. Então, o objetivo da LRF, que veio para responsabilizar mesmo, e como eu falei para vocês, a responsabilidade é cada dia mais pessoal. Um presidente de comissão de licitação, um pregoeiro, um presidente de câmara, um ordenador de despesa, ele responde pessoalmente pelo que ele executa. Não é de falar assim, não, eu fiz lá porque o fulano mandou.
o presidente mandou. Fulano, ó, se danou. Porque a responsabilização hoje é cada dia, mas você tem obrigação de informar se alguma coisa ilícita está acontecendo, como servidor público e como agente político. Obrigação. O povo tem o dever de informar. Vocês são obrigados a informar. Entendeu? E não vai, e cada dia mais a responsabilização, não esqueçam disso, é pessoal. Equilíbrio fiscal, legitimidade do gasto público, que é o que a gente falou. Legitimidade do gasto público, o que é, gente? Faz lá o posto de saúde, mas não tem médico, não tem remédio. Cadê o resultado? É legítimo o gasto. Foi um posto de saúde. Mas teve efetividade? Vai falar assim, o prefeito é bonzinho porque ele fez escola lá, posto aqui, mas não tem professor. Tem o resultado. Qual que é o resultado disso? A efetividade disso? Vocês não podem se prender só a números, estatística. Vai lá, pinta a porta da escola lá, reforma da escola, aparece lá. Tira a foto. Gente, pelo amor de Deus, o mundo é outro. Os meios de acesso à informação são diversos. Vocês só não fazem se não quiserem. Só não trabalham direitinho, do jeito que deve ser, se não quiserem. Aí fica difícil. Pode vir até Jesus Cristo aqui baixar, que não vai adiantar. Falar. Então, planejamento, controle, transparência. O que eu acabei de falar? Planejamento. Nós temos que planejar. Controle. Tem que controlar, vocês têm que ver o que está sendo feito. Vai lá no Ministério Público. O Ministério Público é um órgão também de controle. A população. Controle social. Participação social. Fundamental. E responsabilização. Essa é a estrutura da lei de responsabilidade fiscal. Se você for olhar lá, a lei complementar, ela vai estar lá nos seus artigos, tal, ela vai falar nesse sentido aí, desses assuntos. Aí falando, como que essas políticas públicas são realizadas? Receita pública, vai ser a receita tributária, que são os impostos, título público, que eles negociam em bolsa, essas coisas aí, que a gente nem entende direito, empréstimo público, isso aí é tipo de receita. Então, o Estado, para realizar o bem comum, ele tem que ter receita. E a receita, ele consegue, e a lei de responsabilidade fiscal, ela trata dos meios. E as despesas, eu não falei de despesas, porque daí eu ia ficar falando tanto de despesas. Eu falei só da despesa pessoal, que eu já falei para vocês, porque existe uma série de restrições, tem limitação de empenho na lei de responsabilidade fiscal, tem restos a pagar, e tem crime para quem gasta sem ter lastro. Não tem dinheiro, gasta e deixa para o próximo pagar. Entendeu? Isso é crime. Então, eu não vou colocar aqui, porque senão nós teríamos que ter mais algumas aulas. Mas isso eu coloquei só a despesa de pessoal, que eu já falei para vocês, que existem os limites, que vocês têm que observar, que as medidas prudenciais que estão lá no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é aqui, 54% do Executivo e 6% do Legislativo, dá 60% com gasto de folha, com as receitas. Aí, os alertas, tem um nome disso, a TCTAA, sei lá, uma coisa assim, os alertas que eles fazem, quando está em 90% do limite, e o limite prudencial é 95%. Aí acendeu a luz vermelha. Aí tem que ter um tanto de, na hora que começa a exceder, tem que ter um tanto de medidas, e tem que ter. Senão responsabiliza quem? O gestor. Quem não fez, quem não prestou atenção. Por omissão, por negligência, porque fez cara de Mona Lisa. Vai responder. Então, tem uma série no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vocês precisam dar uma olhada para saber, conhecer esses limites. Vocês têm os municípios de vocês, por exemplo, Ipuiuna. Quem que era de Ipuiuna mesmo? Aqui, isso, ela. Quanto vocês, o percentual lá é 7%? Qual que é a população?
Ah, tá. Então fica... A maioria dos... Minas Gerais, 857 municípios, a maioria fica aqui, né? A maioria fica aqui. A gente está aqui. A gente está no 6%. Daquelas receitas lá do artigo 29A da Constituição, né? Que foi modificado pela Emenda Constitucional 58. Então, é o percentual da receita tributária e transferência prevista, né, no artigo 153 também. Isso aí são aqueles percentuais que o orçamento do legislativo, das câmaras, é o limite, é o teto, né? Tem lá aquelas contas que o contador de vocês vão fazer, vai falar, e o contador da prefeitura vai mandar, que a Nazaré vai passar para vocês com muita propriedade, vai explicar, vocês vão entender muito direitinho, e é muito importante que vocês entendam isso, porque para fazer... Ô, gente, depois quem quiser deixar o e-mail, eu mando essas transparências, viu? É só deixar com o pessoal da Escola do Legislativo ali, e a gente manda por e-mail, tá? Fiquem à vontade. Mas podem anotar, mas é que a gente às vezes vê aí o pessoal apavorado, eu mando por e-mail. Mas aí vocês precisam de dinheiro para fazer as políticas públicas e os percentuais dos municípios, que foi modificado com essa emenda 58. Vocês devem lembrar disso, que ela estava atrelada àquela número de vereadores, que foi aquela confusão, né? Aquela PEC. Então, mas daí mudou, Pouso Alegre era 7, baixou para 6. Então tem que olhar isso com muita atenção, porque senão é o gestor e quem está assinando com ele que vai ser responsabilizado. Agora não vai mesmo, olha você ver. Juninho, o povo vai ficar de castigo aqui por causa de você. Não vai, foi. Então, aí o controle interno. O controle interno ele está previsto na Constituição Federal. A gente falou, você perguntou quais os tipos de controle. Vocês vão ter um órgão de controle, uma comissão de controle, ou um controlador interno, dependendo do tamanho da Câmara de vocês. Isso está previsto lá nos artigos 70, 71, 74 da Constituição Federal. Aí o que acontece? O controle interno, o controle externo é aquele que a gente falou no início lá do Tribunal de Contas, que vocês vão ter o auxílio do Tribunal de Contas e vão ter que mandar informações para lá. E vão poder pedir para eles orientações, porque eles têm lá os centros lá que vocês podem pedir. Tem muita instrução normativa. É muito interessante que vocês, os funcionários de vocês lá que vão cuidar disso, acessem sempre, com frequência, o site do Tribunal de Contas de Minas Gerais para saber instrução nova, né, as instruções que são colocadas lá. É um site que eu acho muito interessante para vocês saberem de transparência, saberem de lei de acesso. É o site da CGU, da Controladoria Geral da União, né, o site do próprio planejamento né, federal. Tem muita informação boa. A internet hoje dá muita ferramenta para a gente. E, gente, fazer curso de capacitação. Porque esse curso preparatório, vocês estão cansados, vocês já estão com fome, atrasou para começar. Aí, vocês têm, assim, uma coisa ou outra, vocês vão lembrar, mas vocês precisam se capacitar e incentivar os servidores que estão colaborando ali, porque também exercem um papel fundamental para o bom resultado da gestão ali, do mandato de vocês e de toda a gestão de todo o município, os funcionários, os servidores públicos. A capacitação é fundamental. Tem muito curso online, porque às vezes o município não dispõe de dinheiro para ficar disponibilizando diárias sempre, porque tem curso bom sempre. Tem muito online, aqueles que a Assembleia faz, o Interleges. Muito interessante vocês acessarem o Interleges. Tem os saberes, aqueles saberes, tem cursos muito bons. E a Assembleia de Minas, eu gosto muito dos cursos da Assembleia de Minas à distância. Então tem meios, gente, de capacitar. E é o caminho para vocês conhecerem o Ministério Público, para ajudar no controle, sociedade, vocês chamarem a sociedade, sociedade, vem participar, porque senão depois não adianta nem reclamar. E o objetivo desse controle é combater essa corrupção que assola o país, não de hoje, mas hoje a gente fica sabendo com mais frequência, com essa frequência, né?
todo dia vendo nos noticiários por causa dos meios de informações estarem próximos da gente, estarem muito mais facilitados. E o controle ele tem que dar a lei de responsabilidade fiscal, ela veio para fazer a divulgação de todos os atos, contas públicas, e é obrigado. O gestor é obrigado. Você tem que ter um site da Câmara Municipal, vai ter que ter lá um site de contas públicas, prestação de contas. Cada lugar você vê um jeito. Transparência. Tem que ter. Tem que ter lá tudo que gastou, com tudo que vocês compraram. Eu gosto de ouvir aquela Voz do Brasil. Geralmente, às vezes, eu estou indo embora, vou ouvindo no rádio. Aí estava assim, um senhor lá que pediu numa lei, através da lei de acesso, por que um armário, olha para você ver, você acha que, olha, está certinho, um armário que ele viu o mesmo, que custava 700, foi comprado por 1.800, não sei onde, que ele viu lá no site de contas públicas. Né? Ou senão vocês olham lá, por que de repente tem lá um vereador que está com trocentas diárias de viagem lá, ele está viajando para quê? Se for para trazer coisa